Em 2025, ainda vale a pena abrir uma estética masculina? Qual é o comportamento dos homens na estética masculina? Olá, galera. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Passaporte do Sucesso. E hoje estamos com um convidado especial. O convidado dessa noite, ele abriu uma marca que todos aqui em Braga conhecem, uma marca muito conceituada, e vamos falar na área de estética masculina. Convidamos hoje o nosso amigo Fábio. Tudo bem, Obrigado, Fábio? Seja prazer, bem-vindo. mano. Obrigado, pra mim que é uma honra estar presente aqui hoje. A honra é toda nossa, Fábio. Gostaríamos de saber, Fábio, então, como que você fez para iniciar essa parte de estética masculina? Mas você iniciou, vamos lá, pensar um pouco mais atrás. O que foi que te deu para iniciar neste ramo? Cara, começar na estética masculina pra mim foi muito automático, no início foi muito automático. Eu ia pra barbearia, eu acho que muitos dos barbeiros passam por isso. Eu ia pra barbearia e eu olhava para o meu cabelo, dizia como eu queria que ficasse, mas às vezes não ficava como eu queria. E eu procurava entender por que eu gostava assim, por que eu gostava que meu cabelo ficasse talvez com um degradê um pouquinho mais alto. Na época não era nem degradê, nessa época era disfarce, né? Tendência. Era disfarce, não existia o degradê Sim. como existe hoje, existia o disfarce. E eu gostava que o meu disfarce ficasse um pouquinho mais em cima, e naquela época o disfarce era meio que... Na Bahia a gente chamava, eu sou da Bahia, né? Na Bahia a gente chamava lá de Maracanã. É aquele corte onde ficava bem preto em cima e bem branco raspado do lado. Fazia a marca do estado. Exatamente, sabe? Parecia o círculo, só o círculo mesmo do estádio. Era mais ou menos assim. E aí eu fui procurar entender, até achar um barbeiro que fazia do jeito que eu gostava. E aí eu comecei a observar como ele fazia. Aí me despertou o interesse. Pô, e se eu comprasse uma máquina e cortasse do meu primo? E se eu comprasse uma máquina e tentasse iniciar ali cortando do meu avô? E a gente vai começando assim. Aí daí a gente vai buscando se profissionalizar, né? Eu fui procurando fazer formações, fui fazendo uma formação ali, outra formação aqui, aí ia para o workshop e aí foi começando. Nesse processo, quando eu iniciei, né? Iniciei, comecei a fazer formação e fui trabalhar com barbearia, junto com um amigo que estava iniciando, e pensamos assim, olha, se a gente abrir uma barbearia, vamos pôr uma barbearia, aí começamos. Colocamos uma barbearia, começamos a trabalhar nessa barbearia. Só que ele ficava responsável, a frente era totalmente dele, da barbearia, só que eu trabalhava em um outro local. E nesse local que eu trabalhava eu tive a oportunidade de ser promovido a supervisor e, sabe, ir crescendo na empresa. Então eu digo, pô, você ficou dividido, fiquei não foi? dividido, fiquei naquele momento de ser novo. Eu tenho 28 anos, isso foi há 10 anos, 8, 10 anos atrás, sabe? Bem no começo da carreira você teve que já fazer a primeira decisão, não é? Eu acho que isso aí foi mais ou menos com 10 anos. Deve estar completando 10 anos esse ano. Eu faço 29, deve estar completando 10 anos esse ano. Eu fiquei pensando, pô, vou começar, já morava só, preciso trabalhar, preciso de responsabilidade. dinheiro. Imagina, você ia ganhar um saláriozinho seco, ia praticamente dobrar o seu salário, ser promovido, e digo, tô arriscando em algo agora, e fui conversei com ele, ó. A barbearia ficou só pra ele ficou só com a barbearia lá. E aí... esse ramo de supervisor era já na área da estética ou não? Não. Nessa época eu trabalhava para uma empresa que prestava serviço para o Itaú, para uma empresa de call center. E aí eu fui promovido. Para mim foi uma experiência extremamente valiosa porque eu aprendi, fiz várias formações, cresci muito como pessoa. Aprendeu muito na comunicação, não é? Muito na comunicação, aprendi muito a falar com pessoas, né? Ainda preciso aprender muito mais coisas. A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, mas... foi muito bom esse início. Eu fiquei dividido, aí comecei a cortar cabelo somente em final de semana, cortava somente dos amigos próximos, cortava, sabe? Mas nesse meio tempo foi a oportunidade perfeita para eu estudar, para eu ir me aperfeiçoando. Mas você fez um curso numa escola ou você foi aprendendo de uma outra forma? Fiz curso em escola de formação, fiz workshop, fiz formação à distância, fiz muita coisa. Nesse período fui fazendo muita formação. Porque quando a gente está querendo aprender algo, a gente fica com sede, né? Querendo se alimentar daquilo, com sede de aprender. Então aí, esse é o momento ideal. Você está com sede de aprender, se joga e vai praticando. Vai praticando. Eu costumo dizer, quando eu estou ensinando a alguém, a um aluno, né? Eu costumo dizer que você tem que ir praticar.
sabe? Primeiro momento, você tem que primeiro absorver o conhecimento ali, depois de absorver o conhecimento, você já tem que ir praticar, porque, como a matemática, se você não praticar, é isso. Você esquece. Isso é Esquece, verdade. enferruja, Exatamente. se atrasa nas modas, você tem que estar se atualizando, Não, certo? na estética você tem que estar sempre se atualizando. Todo dia uma tendência nova, todo dia algo novo. Ontem a gente queria a barba cheia, hoje a gente já quer a barba mais esfumaçada e é Uma hora é um degradê, agora já tá voltando pra moda. uma hora old degradê, money. já vai para um old money, já é um low fade, aí o low fade já não presta, vai para... Enfim, é sempre uma mudança. Mas quando foi que você transformou, tipo, o seu talento, você fez os cursos e tudo, mas para o seu negócio? Pronto, aí foi o que aconteceu. Com certo tempo de empresa, eu percebi que eu sentia falta da vivência da barbearia. Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu queria a vivência da barbearia. Eu tinha muitas ideias, hoje é muito forte já, mas aí, nesse tempo atrás, acho que já 2 anos depois, 2 para 3 anos depois, eu desenvolvia, eu via no Itaú o plano a ideia de clube de vantagens. Eu digo, poxa, e se eu levasse isso para barbearia? E se eu colocasse na minha barbearia um clube de vantagens? E se eu botasse a barbearia e o cara pagasse um plano mensal ali, ele tivesse, não ilimitado como tem hoje, na minha época eu não tinha essa ideia, não posso dizer que isso foi uma ideia minha, Sim, até porque, mas isso é recente isso, mesmo. eu tive essa ideia, né, mas não foi algo criado por mim. Eu tive essa ideia através de algo que eu vi no Itaú e depois disso, Você assim aplicou como no seu negócio. isso, sabe? Legal. E eu vi isso e eu disse, pô, e se eu fizesse isso? Aí eu resolvi, disse, olha, vou pedir minhas contas da barbearia. Na época eu queria, juntamente com minha mãe, a gente queria comprar a casa do meu tio, que era do lado, bater a laje em cima, então calhava bem sair da empresa, pedir para a empresa me desligar, né, fazer um acordo lá para receber o dinheiro, conseguir abrir a barbearia, sabe? Aí encaixou as coisas, a gente conseguiu fazer essa parte também. E aí foi o momento que abri a barbearia. E aí eu procurei amigos que tinham comércio na região também, fomos fazendo parcerias ali, sabe? Criamos um ciclo favorável ali, e aí foi esse momento que profissionalizou, respondendo o que você estava perguntando. Criamos um ciclo favorável ali onde... Eu vou dar um exemplo de um amigo também. Eu tinha um amigo que tinha um açaí, que era chamado Famoso Açaí, lá na minha região, que era o melhor açaí da região. E aí fizemos uma parceria. Quem fosse meu cliente tinha desconto no Famoso Açaí. Quem fosse no Famoso Açaí tinha desconto na... Sabe? Criamos um ciclo favorável. Ou seja, ele te ajudou também a impulsionar também o seu negócio. Nós criamos um ciclo onde nós só nos impulsionamos. É que, na verdade, algumas pessoas que têm negócio, às vezes fazem parceria para impulsionar os outros negócios das outras pessoas, certo? Não, e o engraçado é que nessa época até barbearias, a gente tinha como barbearias como um parceiro ali, tipo, acabava girando todo mundo nesse mesmo ciclo, sabe? Não era uma rivalidade, não é? Era aquela parte de se unir para todo mundo crescer junto. Eu vou contar uma coisa interessante, tipo, assim como todo negócio tem aquela questão de rivalidade, eu lembro do Marcos. O Marcos era um barbeiro da minha região lá, onde eu vivia. Hoje ele nem trabalha mais com isso, hoje ele é soldador e tal. Ele era um barbeiro, né? De lá, e quando eu abri a barbearia, minha barbearia, por incrível que pareça, foi mais ou menos assim, próxima dele, uns 15, 20 metros de distância da barbearia dele. Bem pertinho, não é? Mano, quando eu fui abrir a barbearia, eu passava todos os dias andando com meu materialzinho ali pra poder pintar a barbearia, pra poder, sabe, montar as coisas, com os meninos que estavam no projeto junto comigo. E aí o Marcos, isso foi uma parada bacana, que o Marcos chegou lá em mim e disse, cara, tu quer que tu vai abrir aí? Eu disse, é uma barbearia. Ele, é mesmo? Pô, eu sou barbeiro ali, assim. Olha, se você precisar de alguma coisa, precisar de maquinário, precisar disso, precisar de uma ajuda, eu venho aqui te ajudar. Olha que legal. E aí a gente começou a ter essa parceria, sabe? Não dava movimento, tava com movimento grande pra mim, mas não tava com movimento pra ele. A gente passava cliente um pro outro. Isso foi algo bacana, porque não existia rivalidade. Assim como outros barbeiros também da região lá, a gente foi criando essa parceria. Pra todos crescendo, né? Pra comunidade, pra região, então, foi excelente. Que legal. E você ficou nessa parte de abrir uma barbearia até o momento que você pensou em ir para Portugal, demorou quanto tempo? Cara, pra eu vir para Portugal foi um processo de mais ou menos 1 ano me organizando, sabe? Organizando como? Mentalmente me organizando financeiramente. Foi engraçado que um dia eu falei com minha mãe assim, mãe,
eu quero ir embora, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para sair daqui do Brasil, eu quero ir para Portugal, tenho meu filho, eu quero dar um futuro diferente para ele, tá? E nesse contratempo você já tinha um filho? Já tinha. Já tinha um filho. Ele trabalhava em todos os ângulos. Esse contratempo teve assim... Assim, não é um empecilho, mas é uma parte da história que você não contou. Não tinha necessariamente um filho, né? Bernardo, tipo, hoje o Bernardo tem 5 anos, então quando o Bernardo veio a descobrir que eu ia ter Bernardo, foi mais ou menos quase uns 6 anos atrás, sabe? Uhum. Então foi mais ou menos nessa faixa mesmo, de eu sair da empresa lá, iniciar a minha barbearia, pro meu primeiro ano de barbearia para Bernardo vir. Meu primeiro ano de barbearia depois que eu voltei, né? Que eu voltei pra área. Eu esqueci até onde que eu tava. Você estava falando geralmente na parte quando você se preparou mentalmente. Sim, e aí eu cheguei, foi com sua mãe. Voltando então. Sim. Eu cheguei e falei com minha mãe, né? Disse a minha mãe isso de tarde. Eu lembro que isso foi na hora que eu fui almoçar e tal. Eu tava pensando muito sobre isso. Quando eu voltei pra casa, engraçado, quando eu voltei pra casa, né? Na casa dela, fui lá na casa dela. E ela fez assim, ela tava chorando já. Eu disse, por que você tá chorando? O que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu e tal? Ela, não, o que foi? Eu digo, o que foi? Não foi nada não. Eu digo, o que foi? Fala, o que foi? Que você vai embora. Eu disse, pô, eu falei que eu tô pensando nisso, falei isso hoje, que eu tô pensando nisso ainda, não dei certeza que eu vou fazer nada. Eu acho que a parte mais dura que a gente deixa é sentimento de mãe, não é? Ela... Caraca. É muito difícil essa decisão. Muito. Ela falou pra mim assim, eu sei que você vai, porque quando você me diz que você vai fazer alguma coisa, você faz. Então você falou isso, se você falou pra mim é porque você já tá com coragem pra ir. Eu fiz, caraca, mano, aí me quebrou. Foi um sentimento ali que você se sentiu muito, né? Querendo ou não, você e a sua mãe são bem apegados. Muito. E pra você desprender da família é muito difícil essa decisão. Sim. Foi. Agora, você falou que pensou, mas o que te motivou a vir pra Portugal? Foram muitos fatores, eu acho que tipo, assim, eu amo Salvador, vivi praticamente minha vida toda em Salvador e eu sinto muita falta de lá, mas eu pensava muito na vida de Bernardo como seria, sabe? Eu tive um período da minha vida que foi bem duro, né? Minha mãe tem vários irmãos, eu tenho tios que pra mim são como pai, sempre fizeram muita parte da minha vida, sabe? Sempre foram muito presentes. Foi uma família presente no conteúdo geral. No geral, sempre tive uma família presente, sabe? Sempre tive uma família presente, mas passamos... Eu não vou dizer que passamos fome, não passamos fome. Mas tem aquela parte difícil, né, da vida. Passamos a dificuldade de viver num local violento, de não poder sair necessariamente para todo canto, sabe? E o meu pensamento era, pô, dar uma educação melhor, dar uma vida melhor pro meu filho. E eu pensava também em outra coisa, tipo, meu negócio, né? Eu queria que o meu negócio crescesse. Mas numa comunidade, numa favela, a gente sabe que tem coisas que acabam impedindo o crescimento, né? Tem barreiras que você vai batendo e disse, ó, eu tinha muito nessa época, eu já tinha uma cartela legal de clientes, eu tinha muito aquela questão de, pô, como é que eu vou mudar daqui? Pô, eu vou recomeçar. Hoje eu acho loucura. Lá no Brasil você já tinha conseguido tipo uma estabilidade no ramo da barbearia? Tinha, quando eu vim pra cá eu já tinha bastante cliente. Bastante mesmo. Até hoje eu recebo mensagem de cliente. É sério, até hoje eu recebo mensagem. É porque quando a pessoa cria um vínculo com o barbeiro é difícil. Até difícil. Traição. É verdade. Trair o barbeiro. Quando eu corto o cabelo com uma pessoa, só quero cortar com ela. É isso. Eu não verdade. consigo... Eu acho que é a confiança. Sim. Por exemplo, se o meu barbeiro, ele viaja, fica um mês fora, eu fico um mês sem cortar o cabelo. Justo, eu acho muito justo, tá? Nem vou dizer que é meu barbeiro. Vale aí pra todo mundo que estiver assistindo isso, nunca traia o seu barbeiro. Se sente traído. Anota já essa frase aí, ó, no podcast, ó. Uma frase, primeira senha do podcast, não traia o seu barbeiro. É isso. Muito bom. Mas como foi esse processo, Fábio, de você então, a partir do momento que você decidiu se mudar, até você fazer essa mudança para Portugal? É isso, foi um processo de preparação financeira e psicológica. Para mim, na área da barbearia, foi um processo ainda um pouco mais complicado, porque
Primeiro eu anunciei a barbearia para poder passar, para poder vender a barbearia. E tive uma dificuldade nisso, né? Até pela questão da barbearia sem comunidade. Mesmo uma barbearia com uma cartela de clientes boa, tinha que ser alguém da comunidade. Sim. Para poder comprar a Se for barbearia. uma pessoa de fora, é muito difícil. Essa passar. barbearia ainda está ativa? Ainda tá, ainda existe. Qual era o nome dela? É Estúdio Big. Estúdio Um Big, abraço aí pro Yuri que tá com a barbearia lá. Que bacana. A barbearia, antes de eu sair, né, eu tive mais 2 pessoas ali trabalhando comigo, que foi foi um outro Yuri, foi o João, e esse Yuri foi realmente a pessoa que decidiu comprar a barbearia, sabe? O Yuri também já era de lá, do bairro, né, da comunidade, já tinha crescido, já cresceu lá, já conhecia muita gente lá. O Yuri rodava mototáxi, né? E queria deixar de rodar. Queria deixar de rodar mototáxi para poder estar em algo mais sólido, estar ali no dia a dia, trabalhando e tal. E aí eu entrei no processo de dar aula para que eles pudessem começar. Eu fiquei ainda um mês fazendo, tipo, acompanhando os clientes que iam lá, tipo, vendo o Yuri iniciar a atender, sabe? Você visitar foi um processo lá. para passar a carteira, não? Para passar a carteira, para conseguir passar a carteira. Pra também ele não ficar tipo em prejuízo, manter sempre os clientes que já via. Assim. Isso também para não deixar, né, aquela sensação, assim como vou dizer para vocês, assim como o cliente tem a sensação de não trair o barbeiro tem a sensação de não deixar o cliente na mão. Sabe? Por exemplo, É uma via de mão dupla. cara, imagina, o Marcelo me liga e diz: preciso cortar meu cabelo porque eu vou viajar às 5 da manhã. Às vezes já tá perto de sair, fechar a Não, barbearia. eu vou arrumar um problema em casa. Eu É sei. certeza que eu vou arrumar um problema em casa. É sério. Eu vou arrumar porque eu vou chegar pra ela e vou dizer: olha, amor, mas eu não posso deixar ele na mão. Sabe? Só se for, tipo, um caso muito, muito difícil. A galera que é meu cliente sabe que, tipo, eu vou tentar encaixar de alguma forma ali, só se realmente não der, que... Sabemos de história, por exemplo, né? Na passagem de ano, você corta o cabelo até altas horas. Natal, nem me diga. Datas não é? comemorativas é sempre mais fluxo de gente. Aqui em Portugal eu ainda não fiz isso, né? Eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de eu fazer. Até porque as pessoas são mais conservadoras aqui, sabe? Sim. É diferente. O público é diferente. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso ainda em algum momento, mas já lá no Brasil era pernoitão todo ano. Era 7 da manhã de um dia. Ó, o último pernoitão que eu fiz era pra ser de 7 da manhã até 7 da manhã. Eu fiz de 7 às 17. De 7 às 17. Ainda fez 10 horas mais do que estava previsto. Sério. Você tem noção? No final do ano era sempre... Adicionava pessoas da equipe que era para poder lavar cabelo, cortar cabelo não, lavar cabelo, hidratar o cabelo ali, fazer os outros processos que eu não conseguia. Focar. Isso. Ou seja, além de cortar cabelo, você faz outros processos da estética também. Né? Ah, faço, mano. Porque nesse período como a gente estava conversando, teve o primeiro período, né, que eu comecei ali, tive que pausar. Nesse momento eu fiquei estudando, fazendo cursos e tal. E quando eu voltei com tudo. Eu já voltei fazendo propaganda, eu já voltei fazendo essas parcerias, já trouxe bastante público para minha barbearia. Se tinha, eu não vou dizer exatamente, porque se tinha eu não me lembro, mas eu me lembro que na rua direta porque a rua principal de lá da comunidade onde eu morava, não me lembro de ter uma barbearia que tinha ar-condicionado. Eu já cheguei colocando a barbearia com ar-condicionado, com portinha de vidro na frente, sabe? Não era todo luxo, porque hoje em dia a gente sabe as cadeiras que tem, mas botei lá, já botei um videogame, sabe? Que legal. Um cafezinho pra galera quando chegasse. E isso até foi um movimento bacana, porque eu vi as outras barbearias todas se mobilizando a isso também. A fazer né? Isso também, sabe? A fazer isso também, porque isso a gente via muito mais fora da comunidade. Sim. Vou te dizer mais ou menos para você ter uma noção da minha comunidade. Minha comunidade era uma rua direta, o restante eram todas entradas, outras adjacências, algumas sabe? pessoas vielas, não é? Não digo vielas, becos, pronto, isso. escadarias, becos, o meu bairro lá, né? Falo mais comunidade porque é o que a galera tá mais habituada aqui a ouvir, mas o meu bairro lá são várias entradas. Acredite que o meu bairro deve ter aproximadamente o tamanho de Braga, quase. Meu Deus, É imagina sério. o tamanho.
É sério, deve ter basicamente, aproximadamente isso. A quantidade de casa com certeza tem mais. Com certeza tem mais. Que legal. E, querendo ou não, acaba sendo uma área que não é tão nobre. Hoje eu não sei mais como é que tá, porque muita coisa tinha mudado nesse período, mas na época que eu comecei não era uma área que eu digo onde morava muito mais gente com condições. As pessoas com mais condições viviam nos arredores, sabe? Sim. Então as barbearias mais luxuosas, a gente costuma dizer que a gente costumava dizer que era barbearia. Ai, fugiu da mente aquela palavra, mas enfim, tinha um termo lá que dizia que era barbearia de shopping, barbearia de shopping não tinha dentro das comunidades, sabe? Então as coisas foram mudando, até a minha barbearia mesmo. Quando eu comecei para quando eu terminei já tinha mudado muito, cadeira, ambiente, o videogame, um sofazinho, sabe? Muita coisa foi. E essas coisas chamam muito público, né? Porque querendo ou não, quando você vai ao barbeiro, hoje em dia não é só pra você cortar o cabelo. Tem todo aquele, né? Aquela parte de conversar, de você bater aquele papo, de você conseguir tomar uma cerveja. E são coisas assim, é o momento do homem, podemos dizer assim, não é? É pra que, às vezes ele tá no estresse do dia a dia, chega lá, vou ir no meu barbeiro, quero cortar meu cabelo e tal. Chega lá, tem aquela resenha da hora. É isso aí mesmo. E é bem isso aí. E só pra voltar para o que o Rafael tinha me perguntado, pra gente não se perder, porque eu acabo falando e a gente vai se perdendo. Quando eu decidi, como foi que eu comecei a fazer as outras coisas? Nesse momento que eu entrei mesmo com força na parte da barbearia, eu comecei a perceber, imagina, o Marcelo ia na barbearia, terminava o corte de cabelo e me dizia, não, porque eu tenho que adiantar, porque eu tenho que ir ali que eu vou na cabeleireira fazer um alisamento. Aí eu olhava pra isso e disse, não, cara, não tá certo isso. O cliente tá aqui na minha cadeira pra poder fazer tudo. Por que eu não faço um alisamento no cabelo dele? Vou fazer um curso para esse tipo de alisamento. Aí o cliente saía, vou no salão de beleza que é para poder fazer luzes no meu cabelo. E por que eu faço luzes? Não, eu vou fazer um curso que é para poder fazer luzes. Eu vou fazer um curso que é para poder fazer um platinado, uma madeixa, sabe? Então, eu fui procurando me aperfeiçoar de acordo com a necessidade dos clientes para poder atender. Aí passou a fazer madeixa, limpeza de pele, luzes, descoloração global, platinado, né, no caso. Sim, sim. E fui pra tudo. Sobrancelha na linha, sobrancelha na cera, depilação na cera. Meu Deus do céu, não liga nessas coisas não. Já tirei na cera e chorei. Chorou? Mas não dói não, pô. O quê? Não dói não. Por exemplo, já tirei aqui nas axilas. Meu Deus. O Rafael começou a arder. Não sei se ele é masoquista, mas toda vez que ele vai lá, ele quer fazer na cera. Já tá sempre... Demora mais a crescer. Não, mas querendo ou não, tem as suas vantagens, né? Que demora muito mais. Mas pra pessoa tem que ter coragem pra tirar. É verdade. Sobre o ambiente da barbearia que você tinha perguntado, é um a mais, né, cara? Eu acho que é um a mais. Eu acho que o barbeiro ele vai muito daquela situação, e não digo que é só do cliente, eu costumo olhar também pelo lado do barbeiro. O barbeiro se identifica com o cliente se identifica com o barbeiro. Então aí acaba criando uma conexão, a conversa flui mais fácil, o cliente ele se sente à vontade para chegar e conversar e desabafar, sabe? Hoje eu gosto muito mais de trabalhar numa linha de atendimento mais exclusivo, sabe? De atender um por um ali. Vou te dizer que minha barbearia lá em Salvador, esquece. Já cheguei a ter 20 pessoas dentro da barbearia ao mesmo tempo ali. Meu Deus. Já fiz campeonato de videogame dentro da Que barbearia, legal. sabe? Era uma agonia, era um barulho. Meu amigo chegava lá com a caixa de som aqui em cima no ombro fazendo barulho, sabe? Mas com o tempo a gente vai mudando, né? A depender do público, de como é o público, as coisas vão mudando e tal. E hoje eu prezo muito mais por esse contato, por ter um videogame ali sim para descontrair, mas que eu tenha ali tempo e não esteja com pressa para poder atender o cliente, para poder ouvir, para poder conversar, para poder criar realmente esse laço, sabe? Vou te dizer que a maioria dos meus clientes eu sei com que eles trabalham, o que eles fazem. É que na verdade não é só aquele momento do homem que ele vai usar às vezes para desabafar de algum problema, para falar sobre a vida, como é que tá a financeira, amorosa e tudo. Às vezes você é o psicólogo dos seus clientes, né? E às vezes, falando aí agora só um pouquinho sobre o homem, né? Às vezes o homem ele não quer nem falar.
ele só quer ficar calado. Isso é verdade. Ele só quer tirar a luz dos olhos, ficar calado, esquecer tudo e parecer que recarregou as energias. Isso é verdade. Dependendo do momento, o homem só quer relaxar, ter aquele momento. Mas assim, uma coisa que eu acho bacana é que esses momentos a gente gera uma conexão com o barbeiro. Sim, sim. Não é simplesmente... Às vezes tem até aquelas mulheres que dizem, por que você fica 3 horas no barbeiro? Não entende, tem que estar ali naquele ambiente pra perceber como é que é. Realmente, às vezes a gente termina de cortar o cabelo, a gente não quer ir embora. Deve ser parecido igual com elas no tipo salão de beleza. Sim, é verdade. Não, e assim, eu não sei como é necessariamente no salão de beleza, mas o homem ele chega na barbearia com a bateria aqui embaixo. Ou vou dar um outro exemplo, ele chega sobrecarregado e ele volta pra casa com o life podendo ouvir mais, receber mais, sabe? Entende? Então ele chega mais disposto quando ele sai da barbearia, ou necessariamente às vezes mais leve. Eu não sei se o cara tá saindo da barbearia estressado, acredite, ele tá na barbearia errada ainda. Ele ainda não conheceu o seu barbeiro. Ele ainda não conheceu o seu barbeiro, é sério. É sério mesmo. A gente, para não se perder um monte, mas nós estávamos falando do seu processo para vir para cá. Você veio, mas você veio sozinho? Ou você já veio com seu filho, que você falou? Cara, assim, eu vim... Quando veio essa ideia, né, eu vou falar de novo que eu não vou me lembrar certamente, necessariamente. Sim. Mas até se eles estivessem aqui, eles poderiam até corroborar o que eu vou dizer ou corrigir. Quando eu vim pra Portugal, foi assim, eu tava cortando o cabelo de um amigo, né? E conversando com ele e tal, mesma coisa que eu disse à minha mãe, eu disse a ele, pô, mano, tô pensando em fazer isso. Ele, cara, tava falando ontem com minha mulher sobre isso. Eu imigrei com um grupo de amigos também. Isso é normal, não é? Pois. Aí e ele falou comigo, tava pensando sobre isso. Tava falando com minha mulher sobre isso. Aí eu disse, pô, e aí, bora? Ele, bora chamar tal pessoa, vamos chamar esse outro amigo nosso. Nós somos amigos desde pequeno, eu sou o mais novo deles, sabe? Certo. Aí os caras já estão tudo velho. Eu também tô ficando. É o tempo, né? Vamos. Aí falou com esse amigo também. Aí ele mandou mensagem pra mim, ó. Ele disse que topa também, e aí? Eu digo, vamos marcar de a gente comer uma pizza e conversar. Aí marcamos na barbearia, começamos a conversar sobre. Tem outros amigos e clientes que depois de que a gente decidiu, já entrou nessa fase também, entrou no grupo com a gente, criamos um grupo de vamos pra Portugal. Era o Projeto Portugal, né? É, sério. Só que aí você vai vendo, né? Cada um vai dizendo pra onde é que vai. Mas quem fechou mesmo nós três, fomos nós três, né? Quem fechou mesmo fomos nós três, nesse projeto. Teve mais um que depois ele entrou, mas ele não disse, não vai dar. Nesse momento minha mulher não tá disposta a ir. Sim, tal. sim. E aí conversamos. Nessa época eu tinha um relacionamento. E decidimos que nós iríamos vir. Fizemos reuniões para poder ver para que cidade nós vamos. Fizemos reunião para ver quando nós vamos. Fizemos reuniões para bater o martelo e dizer, olha, vamos tal data. Enfim, né? Como todo imigrante, nós viemos juntos, somente nós três, os homens à frente. O projeto era trazer as mulheres. No caso, você veio, tipo, os 3 amigos. Os 3 amigos, certo. somente os 3 amigos. Ficamos ali 15 dias pelo Porto e procurando casa aqui em Portugal, cara. Aí pensava, vamos pra Famalicão, vamos pra Aveiro. Antes de eu vir pra cá, através de um colega, eu comprei um Opel Corsa, 800 euros na época, né? Acho que foi isso. Antes de vir pra cá, e aí quando veio a gente pegou e peguei esse Corsinha, meu amigo, esse Corsinha rodava do Porto, viu? Rodava do Porto, a gente tava hospedado no Porto, procurando casa, rodava do Porto pra Aveiro, e a gente foi pra Aveiro, a gente foi pra Famalicão, a gente veio pra Braga, a gente... Tanto lugar procurando casa, até conseguimos uma casa aqui em Braga. E o projeto era, com 3 meses, ou com 6 meses, nós conseguimos trazer as mulheres, né? Uhum. Pronto. Com 6 meses. Com 3 meses, trouxemos mulheres. Voltando. O projeto era com 6 meses trazer as mulheres. Com 3 meses conseguimos trazer as mulheres e as crianças. Né? Que legal. Foi bacana. Eles estão aí, os outros casais estão aí.
Na minha vida houve um percalço, assim acontece muito aqui, né, em Portugal, não deu certo no relacionamento. Para ela foi interessante voltar para o Brasil, para mim foi interessante seguir aqui. Nesse período eu segui aqui sozinho, só eu e o Bernardo. Só você e seu filho. É. Mas nesse processo, você logo de início já encontrou emprego na sua área? Como foi? Cara, quando eu cheguei, a gente ficou esses 15 dias, traçamos, vamos, primeiro passo, fizemos o checklist, né? O primeiro passo do checklist era conseguir casa. Vamos conseguir uma casa, vamos arrendar uma casa, conseguimos a casa. Assim que conseguimos a casa, eu fiquei acho que 2, 3 dias botando currículos. Primeiro, o que foi que eu fiz? Eu pesquisei todas as barbearias que tinham aqui, montei um catálogo com as fotos dos meus trabalhos, vídeos dos meus trabalhos e saí mandando. E aí consegui uma entrevista lá em Famalicão, na barbearia lá em Famalicão. E aí fui lá fazer a entrevista, levei os meninos comigo, cortei o cabelo dos dois lá, né, como modelos. O dono da barbearia gostou e aí daí eu já comecei. Daí eu já comecei lá em Famalicão. Inclusive um abraço para meus clientes de Famalicão que até hoje cortam comigo. Olha a fidelidade. É. Roda uns quilômetros pra vir a Braga pra só cortar Rodam, mano. com você, que bacana. Tem cliente que vem da Espanha, tem cliente que vem de um monte de lugar, cara. É sério, até da Espanha. Tem. E a fidelidade. Isso A aí. fidelidade do cliente. Pra vocês verem, ó. Tem gente que sai de um país para o outro só pra cortar com o próprio barbeiro. É Sigam verdade. esse exemplo. É verdade. Não traia seu barbeiro. Não traia seu barbeiro, lembra lá, hein? Que legal, Fábio. Mas então, percebemos então que você foi pra uma barbearia primeiro. Você não iniciou seu próprio negócio cá. Aqui não. Por que você tomou essa decisão? Cara, porque eu indico pra todo mundo que vem primeiro fazer isso. Se o cara tiver muita condição de se sustentar por um longo tempo, sustentar a barbearia, pagar os impostos, fazer tudo direitinho por um longo tempo, com o dinheiro que ele vem, tudo bem, né? É uma outra realidade. É uma outra realidade, depende do tamanho do investimento que essa pessoa vai fazer. No meu caso, não se tratava disso. No meu caso, eu precisava trabalhar em um local, precisava ter uma estabilidade ali para poder dar outros passos, sabe? E por acaso acabar a barbearia de Famalicão foi mesmo boa, cresci muito rápido ali. A minha comunicação com os clientes era muito boa, né? Fiquei com um amigo lá, né? Conheci o Lucas lá, que é um amigo pessoal meu e da área da barbearia também. Tínhamos e temos uma comunicação muito boa. E foi bom. Foi bom trabalhar ali, por quê? Porque você chega aqui sem conhecer, sem saber como é que as pessoas lidam com esse processo. Eu vou dar um exemplo. O perfil dos clientes é diferente. No Brasil, eu tinha clientes que cortavam toda semana. Eu tinha, boa parte dos meus clientes tinha o dia específico que eles iam cortar. É sério, chegou um período político que era engraçado, que os clientes já tinham um grupo que era a favor de tal político, outro grupo que era a favor de tal político, mas eles cortavam todos no mesmo dia. É sério, e eles já iam pra lá antes pra poder ficar conversando sobre isso, entende? Já virava meio que um encontro. Aqui o perfil é diferente. Aqui, se tiver no inverno, algumas pessoas elas deixam o cabelo crescer e não cortam o cabelo. Eu percebo isso. Isso é verdade. Quando tem- justamente pelo vento e tal, eles Quando preferem vem o cabelo no mais- verão, cara, eles baixam o cabelo todo. Então, tipo, 2 vezes no ano que corta o cabelo. Sabe? Sim. Não são todos. Eu tenho muito cliente que é daqui que corta cabelo. Tem cliente que é daqui que corta cabelo toda sexta-feira comigo. Valeu, Bruno. Não deixe de cortar e não traia seu barbeiro. toda sexta-feira tá lá. Então, é diferente o perfil, sabe? O perfil daqui, tipo, às vezes não é mais vaidoso, não é para o corte, que nem no Brasil, não é? Eu não digo nem isso, sabia? Porque, por exemplo, eu vou falar especificamente do português e do europeu, né, que eu conheço. Eu não conheço todos, mas eu conheço Sim. alguns. E eles se vestem muito bem. Isso é verdade. Eles andam Eu acho elegantes. as vestimentas deles são sempre Eles mais- andam elegantes, mas são muito conservadores também. Sabe? São muito de guardar, por exemplo, se o cara entende que é cultura dele, deixar o cabelo crescer no verão, ou no inverno, cortar no verão, dificilmente esse cara sai disso, cara. Dificilmente ele sai disso, sabe? Uhum. Mas tem crescido muito mais, né?
com a internet, com a tecnologia, tem crescido muito mais o interesse em estar mudando. Hoje é dos meus carros-chefe é o visagismo, é como a pessoa vai estar lhe vendo, como você se vê, sabe? Então hoje já existe uma procura muito maior disso. E aí falando da parte profissional, a gente acaba direcionando também, como profissional, nós conseguimos direcionar qual é o público que nós queremos atender, de acordo com o que você produz. Se eu produzir e postar só risco, freestyle lá, eu vou ter um público mais novo. Sim. Sabe? Então, tem essa parte também. De acordo com isso, você vai também moldando a parte de entrega final para os seus clientes, né? Se você puxa muito para o seu Instagram um tipo de corte, você vai mais para o público jovem. Agora, se você começa a mudar um pouco, joga um corte de cabelo diferente, você consegue atingir outro público, né? Isso. Na verdade, fica mais baixo dentro da identidade visual, não é? Fica dentro da identidade visual. Certo. Eu trabalho ali mais com a criação mesmo de uma identidade visual. Depois de Famalicão, você abriu o seu próprio negócio ou permaneceu ainda muito tempo? Não, depois de Famalicão, eu saí da barbearia de Famalicão por uma questão minha de escolha, né? Naquele momento eu escolhi não estar mais lá, e para Famalicão fazia 52 quilômetros e tal, e de volta, né? Sim. Eu escolhi, por algumas coisas que estavam acontecendo ali, eu escolhi, olha, pra mim já não tá mais tão legal o ambiente, então eu prefiro procurar um trabalho em Braga, vou estar mais próximo. Aí calhou com o momento do qual a mulher queria voltar pro Brasil, e eu precisava dar conta de cuidar do Bernardo, do meu filho, eu precisava cuidar dele. E eu precisava estar mais presente. Então, estar em Famalicão levava um tempo para ir, para voltar, e eu precisava buscar ele na escola, sabe? Ele iniciou o ano letivo, eu precisava levar ele para a escola, eu precisava buscar ele na escola. E aí calhou de mudar, e aí eu vim para Braga, né? Conheci o Carlinhos também, um cara super top, que eu trabalhei na barbearia com ele aí. Trabalhei na barbearia com o Carlinhos, foi massa, porque nesse período a mulher já estava prestes a ir embora, né? Pensando em ir embora, desse dilema, vou ou não vou. E eu fui fazer entrevista com ele, com o Bernardo. Já tava naquela fase, mas agora você só vai andar comigo, me acostumar, né? Eu fiz assim, cheguei em casa, disse, ó, vou pegar aquele portfólio que eu tinha, vou aperfeiçoar, vou colocar trabalhos novos, vou procurar aqui, vou mapear todas as barbearias e vou começar aí nas barbearias apresentando meu trabalho. Eu não posso ficar sem trabalhar, eu tenho uma criança que depende de mim. Aí fui numa barbearia, cheguei na barbearia lá, conversei com um cara super legal, me recebeu bem antes do Carlinhos. Super legal, falei com ele e tal. Ele disse, olha, fica aí, já atendi um cliente, atendi outro. Ele disse, gostei do seu trabalho, pode ficar. E fui conversar sobre forma de pagamento. Ele disse, essa forma de pagamento hoje não dá pra mim. Eu não vou ganhar, eu não vou conseguir me manter ganhando essa porcentagem aqui não. Então, vou procurar outra. Aí conversei com ele e disse, ó, cara, pra mim não vai dar e tal, até mesmo por conta do horário e tal. O local era de um horário um pouquinho mais extenso, não dava e tal. Até o dono da barbearia tinha uma flexibilidade, só que imagina, não seria legal. Estou eu na barbearia trabalhando 6 horas e os outros barbeiros trabalhando 8. Entende? Ia ficar um clima ruim na... Aí eu disse, ó, vamos lá. Aí conheci o Carlinhos, né? Marquei uma entrevista. Fui lá conversar com ele. Quando eu cheguei lá, ele estava atendendo o cliente. Cheguei com o Bernardo, já cheguei dizendo, ó, cara, poxa, desculpa. Eu tô com a criança aqui, eu não tenho com quem deixar ele já tá começando o ano letivo, já começou o ano letivo, já tá estudando e tal. Mas hoje ele tá comigo, a gente tinha entrevista marcada e eu não podia deixar de trazer ele, não. E aí ele, não tem problema, pode ficar aí à vontade e tal, só me dê um minuto que a gente vai conversar e tal. Só que eu vi, essa parte é bacana, porque eu vi os panfletos da barbearia, né? Ele já tinha barbearia, cara, pra me lembrar exatamente, eu acho que a barbearia ele tinha mais ou menos 5, 6 meses que tava aberta, sabe? Certo. Então ele tava divulgando na zona. Ele tava começando então também a barbearia? Não, ele já era barbeiro há um bom tempo aqui. Mas começando, tipo, no caso, num ponto novo. Isso, começando nesse ponto novo. E
aí eu vi e disse a ele, pô, posso pegar esses panfletos aqui? Posso entregar os panfletos ali? Bernardo, senta aqui, filho. Olha, toma o celular aqui do pai. Peguei os panfletos e comecei. Primeiro cliente, é um argentino. Quase nada não falo quase nada do espanhol. Vai arrastando ali, né? Um portunhol. Cheguei nele, no primeiro cliente, fiz... perguntei se ele queria cortar o cabelo. Não vou fazer aqui pra gente não passar uma vergonha. Dá uma palhinha em espanhol. Não hablo espanhol. Já Aí perguntei ali, dei um panfleto a ele, perguntei, vem cortar com a gente, você vai ter um desconto no primeiro atendimento, só. Mano, eu tinha ido só fazer entrevista, não tinha nem feito a entrevista ainda. Já tava do lado de fora chamando ali. Aí o cara disse pra mim, olha, que queria cortar o cabelo, mas que tinha que ir ali e voltava. E você entendeu em espanhol? Entendi. Olha, então já tava bem. Já tava melhor, já tava entendendo. Ele fez assim, ó. Assim foi mais fácil. Eu entendi que ele vai e volta. Ele venha. Aí, nesse meio tempo, cara, eu ia pro outro lado da pista, saí colocando panfleto nos carrinhos e tal. E aí o cara voltou. Mas que ele voltou, eu já chamei o Carlos e falei com ele, cara, mano, tem esse cliente aqui, dá pra você atender ele? Pô, tô sem horário, eu não tenho uma agenda hoje, minha agenda tá lotada. Aí eu disse, ó, eu tô com meu material na mochila. Se quiser. Posso atender ele? Não precisa, não, se não quiser, se eu não for continuar a trabalhar aqui, não precisa nem me dar nada. Posso atender? Aí ele, pode, atende aí. O cara sentou, cortei o cabelo do cara, um cara saiu felizão. Daqui a pouco para o cara tá procurando vaga para estacionar. Isso no mesmo dia, procurando vaga para estacionar. O Miguel. Procurando vaga para estacionar e veio procurando vaga para estacionar e eu já vim, entreguei um panfleto a ele, sinalizei onde tinha uma vaga, chamei ele para estacionar, fiz o papel de flanelinha ali, chamei ele para estacionar. Vamos lá, Bruno, vamos lá. Ele estacionou e aí eu já falei com ele da barbearia, ele disse, por acaso eu estava procurando uma barbearia para cortar o cabelo. Eu disse, olha, agora, vamos lá cortar agora. Aí pronto, ele foi cortar e tal, e cortou, e desse dia, eu acho que, não me lembro exatamente, mas nesse dia eu acho que eu cortei uns 6 cabelos. Antes de fazer a entrevista. Isso que é entrevista. Eu acho que isso foi a entrevista. Isso foi a entrevista. Agora me conta, como foi esse final de dia? O que o Carlos disse? Nesse dia ele ficou besta, né? Que, tipo, porque daí eu já comecei a atender os clientes ali do lado dele, na cadeira que tava vazia, e já comecei a cortar conversando com ele. Aí conversava com o cliente. Barbearia normalmente é assim, né? Você tá trabalhando com uma parceria ali, um ambiente é legal, pô. O meu cliente conversa com o cliente do lado, o barbeiro conversa com outro barbeiro e vai todo mundo conversando entre si ali, o ambiente tá legal. E aí, pô, fluía muito assim. Muito assim. Num tempo que tinha final de semana que não tinha vaga pra cortar cabelo com a gente. Não tinha vaga. Até que entrou mais um barbeiro e aí foi também enchendo. Chegou um momento que tipo, a barbearia tava bombando na região. Mas aí, voltando para o que o Rafa perguntou, não me lembro mais se foi o Rafa, se foi você que perguntou, é muito bacana esse primeiro passo de você conhecer o ambiente, conhecer as barbearias, sabe? E não só isso, eu digo de você agregar no local onde você chega, sabe? Porque, por exemplo, vou dizer que tem muita gente que faz de maneira mal intencionada. Eu vou para lá para trabalhar num lugar, para pegar cliente, para poder sair, sabe? Meio que tipo roubar os clientes um do outro. Exato. Eu posso dizer, você é testemunha disso, que eu posso dizer que no dia que eu saí da barbearia do Carlinhos, eu mantenho o Carlos como meu amigo, com um apreço gigante ainda pela família dele, por ele. E eu posso dizer que no dia que eu saí da barbearia do Carlos, eu não mandei mensagem para um cliente que tinha feito e se identificado comigo, dizendo, ó, tô saindo, tô indo para um outro lugar, vem cortar comigo. Isso é verdade. Tu é testemunha disso. Eu sou a segunda testemunha. É verdade, você também. Porque eu lembro que o Rafael fez assim pra mim, mandou assim pra mim, cara, tu tá cortando aonde que eu não te encontro? Eu já tinha procurado já tinha ido lá na barbearia, ele não tava, disse, acho que ele teve alguma coisa com o filho, vou esperar mais um dia. Era 2, era 3 e nada, aí eu mandei mensagem pra ele. Achei ele no Instagram e falei, você tá na onde? Foi aí onde eu fui entender. Não, teve gente que mandou pra mim assim, tu voltou pro Brasil? Pois você sumiu, aí de repente, e olha, eu cortava principalmente com você. Foi. Conheci você lá
junto com o Carlinhos. Foi verdade. E, cara, eu amei o tipo do seu corte, o papo também foi muito Eu fluido. também te amei. Ô, cara. Assim A você gente mexe tem um comigo. amor ao cliente, né? Tem um amor ao cliente, tá É vendo? isso. Mas, assim, o tempo que você demorou no Carlinhos até lá foi muito? Eu acho que foi em torno 6 meses, ou quase 6 Mas meses. você já estava dentro desse tempo, tipo, pensando em já criar seu negócio ou alguma coisa assim, já? Assim, todo mundo tem um sonho de ter. Eu já tive negócio, todo mundo tem um sonho de ter um negócio, né? Mas Sim. naquele momento não era o que eu pensava. Tava pensando o quê? Não. Na sobrevivência mais do seu filho? Cara, eu tava pensando necessariamente em me estabilizar financeiramente, porque naquele período houve uma quebra financeira com a necessidade da volta da minha ex-mulher para o Brasil, sabe? Certo. Então eu precisava me reestabilizar. Eu ainda não consegui, mas eu tinha e tenho o projeto de trazer minha mãe para cá, trazer minha irmã para cá. Então Que legal. eu juntava tudo isso, mas o primeiro ponto era eu precisava me estabilizar. Eu queria me estabilizar financeiramente. E aí era aquilo. E o ambiente ali na barbearia sempre foi sensacional. A gente chegava, era risada, era brincadeira, era, sabe, pensando sempre em progredir. Eu sempre me sentia à vontade para poder conversar com o Carlos. E aí quando eu tive a oportunidade, surgiu de uma oportunidade, eu vou dizer que sinceramente o que eu pensava naquela época era dizer, olha, vamos tentar, assim como tive a proposta dele, na época não deu, também eu acho que vou trazer para o outro lado agora, tudo na minha vida vai e é direcionado por Deus, né? Então, tive uma oportunidade na época, ele tinha uma outra barbearia em outra cidade, e ele me fez a proposta de pegar essa barbearia, de ir trabalhar, de adquirir na mão dele essa barbearia. Na época eu pensei, mas também não deu certo, na época calhou porque o não ter ido para essa barbearia me possibilitou conseguir arcar com o custo da mulher voltar pro Brasil e tal. E aí eu não tinha necessariamente já estruturado que, olha, tanto tempo eu vou abrir minha barbearia aqui, sabe? Sim, sim. E aí surgiu essa oportunidade. Voltamos aqui com uma pequena interferência que tivemos, pedindo desculpas. Mas vamos voltar aqui ao nosso foco. Sim. O Fabão. O Fábio estava falando geralmente da oportunidade que apareceu. Você já tinha adiantado já um assunto, já que apareceu a oportunidade rápida e depois que aconteceu, quando apareceu. Quando apareceu a oportunidade, eu cheguei no Carlos e disse, cara, tive essa oportunidade e acho que vai ser uma boa, mas o que é que você me diz? Você no meu lugar, o que você faria? Eu disse, cara, eu no seu lugar abraçaria a oportunidade. No seu lugar eu iria e faria o negócio acontecer, né? Até porque a gente tinha uma parceria muito legal e, tipo, não queria perder isso. E aí, pronto, abracei a oportunidade, daí foi que começou o momento onde eu já estava andando sozinho. Aí tive que levantar fundos para poder comprar cadeira, comprar material, para comprar iluminação, para ir preparando tudo, né? E começar a atender. Mas mesmo assim no começo eu digo, no começo é difícil. No começo é difícil. Na área da estética a gente tem que ser bastante resiliente e tem que ter um cuidado administrativo, porque além de um cuidado administrativo financeiro, você precisa ter um cuidado administrativo consigo mesmo, né? Com a sua cabeça e tal, porque tem dia que você vai atender 5, 6, 7, 8, 10, 12 clientes, 17, mas tem dia que você não vai atender nenhum. Aí como é que a cabeça reage com isso? Como é que o bolso reage? Porque se você utilizar tudo ali, se você não tiver uma administração separada do que é seu, do que é da barbearia, do caso, vou falar aqui do que é recibo verde, do que é pessoa física, né? Do que é empresa, do que é pessoa física, se você não tiver essa separação ali no começo, você acaba se perdendo. E é difícil quando dali é o seu único meio de subsistência, sabe? É de onde você tira tudo. Se você fez 20 no dia, meu amigo, se vira, tu tem que comer com 10 e os outros 10 é da... sabe? Porque é difícil no começo. Mas a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando.
não pode esmurecer, não pode achar que tá tudo muito difícil, chegar a desistir por muitas vezes, mesmo com essa caminhada já do mundo da barbearia, já ter uma vivência lá no Brasil, iniciado uma vivência aqui, conhecer como é o público aqui. Por muitos momentos eu disse, poxa, não dá, talvez não dê. Pô, mas e se eu for para uma fábrica? E se eu trabalhar com uma fábrica? E se eu trabalhar com entrega e tal? E disse, e se eu parar e tal? Mas, pô, como é que eu vou trabalhar com uma fábrica? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer aquilo? Vou conseguir cuidar da criança? Pois, aí não dava. Tinha um filho. Aí não dava. Pois. Acho que foi o desespero, mas pelo medo do que seria de você e seu filho naquele momento, não era? Cara, foi muito pela situação de eu não posso falhar. Isso. Eu não posso falhar pelo fato de que eu tenho o meu miúdo que precisa de mim. Eu tenho o meu filho ali que dependia e depende diretamente de mim, né? Qual foi o seu principal desafio na parte de começar a empreender então aqui em Portugal? Com essa parte também justamente do ser pai solteiro aqui na Europa, que você estava imigrando. Sim, também. Pai solteiro. Ex-solteiro, tá? Ex-solteiro. Vale a pena. Ex-solteiro. Aí nós já não estávamos mais atualizados, mas agora já não é solteiro. Mas você passou uma fase de pai solteiro aqui na Europa. Passei, graças a Deus. Eu agradeço aos meus amigos e agradeço aos amigos que eu fiz aqui, que assim, como imigrante, né, quando a gente sai, se você não tiver família aqui, se você não tiver ninguém aqui necessariamente para te receber, como imigrante já é um salto muito grande, porque você você sai da sua base, né? Vou te dizer que hoje eu tenho um pensamento, só para poder linkar com o que eu tô querendo falar, hoje eu tenho um pensamento que o filho ele é que nem uma flecha, né? A gente tem que escolher o melhor material ali, a melhor pedra para lançar longe, né? E eu tive essa dificuldade, eu saí da minha base, eu sempre fui muito família, e vim pra cá, e não só vim pra cá, eu vim com um projeto, o projeto não deu, mas eu não desisti do projeto. Eu fiquei com o Bernardo pensando nesse projeto, trabalhando em prol disso aqui. Só que a minha prioridade sempre foi poder cuidar do Bernardo, poder dar atenção a ele, conseguir manter aqui as coisas, mas eu consegui. Então, eu descobri a parte mais difícil para mim, como vocês perguntaram, foi essa, né? Que é conseguir conciliar isso. Mas a partir do momento que eu dei, assim, eu digo que eu tinha toda a liberdade lá na barbearia do Carlos, agradeço mais uma vez a ele, tinha toda a liberdade, mas a partir do momento que você trabalha para si, eu entrei na parte do administrar, como eu administrei o meu psicológico, eu entendia que nos dias que eu fazia muito, nos dias que eu atendia muitos clientes, eu me dedicava um pouco mais, né? Precisei por algum momento ter o Bernardo ali comigo, né? Quando ele não estava na escola, ou quando tem os dias aqui que não tem ATL e tal. Mas nos dias que eu não tinha tanto cliente, eu conseguia me dedicar mais a ele. Eu conseguia ter a liberdade de estar, sabe? Então eu conseguia equilibrar mais presente isso aí. Com seu filho, né? Não, presente, ele estava sempre presente comigo, que não tinha, sabe? Era o chuveirinho. Eu tinha o suporte dos amigos e tudo, né, que me ajudaram muito, agradeço também a eles, mas eu tinha que estar eu mesmo presente, sabe? A liberdade de sair para buscar, de ir, levar para o trabalho e tal. Então, nesse momento de empreender, isso aí foi muito importante e eu consegui identificar para me tirar um pouco daquela questão que a gente... Como um empreendedor, você fica triste se hoje você atendeu muito, você está feliz. Mas o dia que você não atende ninguém, ou que você atende pouco, cara, eu fiz a planilha, fiz aí minha planilhazinha no Excel ali. No dia que eu não atendia ninguém, a planilha contabilizava como 0 atendimento e a célula ficava vermelha. Você olhava aquele vermelho pra absorver aquilo. Tu olhava o vermelho, era segunda, terça, quarta. Aí na quinta já deixava de ficar vermelho, ficava amarelo. Já era atenção. O número de clientes era baixo, sabe? E daí sexta e sábado que dava um movimentozinho maior, até você ir... Você monta uma clientela, não é? Exato, tendo uma cartela, tem que divulgar. E assim, uma dica que eu dou.
uma dica que um insight que eu dou para as pessoas aqui que tá iniciando, que vai iniciar no negócio é tente não olhar fixamente para aqueles 20% negativo, sabe? Você tem 100% ali, 80% tá dando certo, tá se encaminhando, mas tem os 20%, tem os dias ali que não tá dando tudo muito certo, que você não tem muito cliente. Tente não olhar pensando somente no que tem de negativo. Tente pensar sempre em soluções. Uma coisa que eu passei a fazer, né? Só para voltar um tempinho lá atrás, teve um momento que o movimento estava muito fraco quando eu comecei ali na barbearia, né? Antes da questão das parcerias e tal. Logo quando eu comecei, o que foi que a gente fez? Fizemos impressões falando que é cortar seu cabelo com QR Code, colocamos ali na rua, nas ruas do bairro ali no poste, e a galera vinha com a câmera ali, sabe? Então é uma maneira de ter uma solução para aquele problema que você tem, sabe? Então eu tentei aproveitar, eu me esforcei nesse momento para administrar os sentimentos e a administração financeira. E se reinventar também nas maneiras de chamar o público, né? Exato, exatamente. E essa para mim é a parte mais desafiadora, sabe? A parte mais desafiadora de iniciar um negócio por conta própria é você não desistir. É você olhar também para... Porque tem muitas barbearias, tem muitos outros negócios. Por exemplo, você vai... eu vou falar especificamente, não vou nem falar necessariamente daqui, né? Porque não me vem na cabeça assim um lugar específico. Mas vou te dizer... Lá na minha cidade, Salvador, tem uma rua que é uma rua somente de tecnologia, só vende coisas para computador. Mas, cara, tem umas 20 a 30 lojas só de coisa para computador e todas estão abertas. O que é que isso faz, no meu pensamento? O que é que isso faz? Isso não faz com que uma loja ou outra venha quebrar por conta disso, e sim com que a rua se torne referência para aquele tipo de negócio. Fica tipo a rua do computador, a rua das peças, exato, né? Entendeu? Quando se pensa em, poxa, eu vou precisar de uma coisa para computador, vou na Rua de Salete. Vou lá porque eu sei que lá tem loja à vontade, nem que eu saia de uma loja para outra para poder... Deve ter a peça em alguma loja, não? Entende? Assim é no mundo da estética, eu digo no mundo da barbearia, você tem vários barbeiros, mas cada um se identifica com um tipo de trabalho, e tem muita gente aqui. Então, às vezes a gente acaba ficando triste nesses dias, porque eu tô num dia fraco e eu resolvo ir para casa. Aí eu passo por outras barbearias, as barbearias estão cheias, mas a minha tá vazia, sabe? E tem que administrar isso. Tanto a parte financeira é bom, é extremamente importante para a sustentabilidade, mas a parte de administrar o seu entendimento de como funcionam as coisas, se você está no processo, se você não está no processo de fazer acontecer ainda, é a parte mais desafiadora. Assim, você já falou, né? Apareceu a oportunidade e até o nome da sua barbearia, mas de onde veio o nome Big Cut? Cara, vamos lá. Lá no Brasil, a minha barbearia se chamava Estúdio Big, que a intenção era grande estúdio, né? Meu pensamento sempre foi fazer algo grande, algo que agregasse muito, poder entregar muito lá, poder entregar um espaço com estética masculina completa, sabe? Com realmente um grande atendimento. E a questão do Big pegou. Então, onde eu vivia, a maioria das pessoas me conhecia como Big. Falavam com o Big, ei Big, ei Big, ei Big. e ficou o Big, sabe? Então, o Big partiu muito ficou muito de uma identidade pra mim. Eu não queria perder esse Big. Como eu vendi a barbearia lá, eu passei o Estúdio Big e tal. Eu poderia até pôr Estúdio Big aqui, mas eu optei por, cara, não, vamos fazer uma coisa diferente. E aí eu fiquei pensando em Big Cut, grande corte. Sabe? É um nome que pega também, o Big pega do mesmo jeito. Espetacular. E até o design, não sei se tem... Acho que eu não tenho nada da arte aqui agora. Mas vamos colocar. Mas se vocês olharem pra arte... Olha, vamos ver se eu tenho. Tem, certeza que tem. Eu acho que eu tenho, cara. Olha que eu tenho, eu sempre tenho. Olha. Um homem sempre preparado para os seus clientes, não é? Mostra aqui pra câmera. Ó, Big Cut. A ênfase é no Big. No grande, né? Pra dar
dar ênfase mesmo ali de Um grande volume, de negócio. tamanho, de, sabe? E ainda assim é uma marca que, pra mim, é uma marca, no meu pensamento, é algo que não é extravagante, né? É algo mais simplificado ali, mas que tem um certo peso. Então eu acho que casou bem, eu gostei da ideia do Big Cut, do grande corte, de você pensar, poxa, preciso fazer algo diferente, preciso fazer algo grande, preciso fazer algo notório, né? Verdade. Então, Deixar a marca permanente e que ela também deixe uma marca de grande impressão no seu cliente. Né? exatamente. E aí eu espero que o Big Cut crie um legado, né? Já se está criando. E Já o, está lega, criando. o legado é, eu penso que tipo, pô, quando o Marcelo pensar na Big Cut, quando o Rafael pensar na Big Cut, é o legado que ficou, o sentimento que ficou contra aquela marca. Por exemplo, eu já recebi feedback de clientes de lá do Brasil, eu tenho até um feedback desse aqui, de um cliente que me disse assim, cara, eu nunca falei com você, mas eu ia pra barbearia pra poder descarregar os problemas que eu tinha da minha vida. Eu acho que eu tenho, se eu conseguir encontrar aqui, me dá um minuto que eu encontro aqui pra eu ler esse feedback pra vocês. É aquele momento que a gente fala, né? De como um barbeiro e psicólogo, né? É aquele, esse, Vamos lá, Pivete. É algo que fala lá na Bahia. Pivete, naquela época, a cabeça eu estava passando uma época tão sombria da minha vida, cabeça. É, eu não me esquivo em dizer que por conta da barbearia salvou meu psicólogo e a minha vida. Meu psicológico e a minha vida. Eu tava no fundo do poço, irmão. Obrigado. Você Não. ter um feedback Esse desse. feedback é o que mais tipo, faz você ficar mais feliz ainda com sua Carrega carreira, seu também a negócio. sua energia, não é? Sim. Cara, eu digo. Eu digo que não é nem. Eu vou dizer que não é sobre mim, sabe? Eu volto a falar que tudo que eu faço na minha vida é graças a Deus, né? Então toda honra e glória seja dada a Ele. Mas eu fico muito feliz em poder agregar, né? Em estar sendo um instrumento para poder agregar na vida das pessoas, para poder transmitir um pouco de alegria, para poder, sabe? Realmente a palavra para mim é essa aí, agregar, é deixar um legado. Que legal. Você falou que teve as dificuldades e todas, até montar uma clientela, mas teve algum segredo para montar uma clientela aqui na Europa? Foi diferente do Brasil? Eu não vou dizer necessariamente que teve um segredo, sabe? Eu volto a dizer que para mim o segredo é... Porque assim Rafa, o segredo para mim, volto a dizer que é tudo graças a Deus, mas tudo isso parte dos princípios, né, que eu adquiri, que eu fui absorvendo, né, no decorrer da minha vida. Então eu acho que parte muito da forma como você é, como você lidar com as pessoas, como você lidar com as coisas. Parte muito de uma identificação. Acho que a barbearia é muito da identificação. Claro que eu preciso ter um bom trabalho, eu preciso ter um bom serviço, eu preciso entregar bem o que eu faço, né? Eu preciso ser conhecedor daquilo que eu falo, eu preciso transmitir confiança para o meu cliente, sabe? E preciso executar bem. Mas eu acredito que somente isso não se sustenta. Existem bons profissionais, mas que não sabem lidar com pessoas. E o lidar com pessoas é completamente diferente nesse processo da barbearia, do atendimento ao público. Porque, como nós falamos um pouco, né, antes, não é só cortar o cabelo, sabe? Não é só fazer uma madeixa, não é só o ambiente. Não adianta ter um ambiente. Eu já vi barbearias que tem um ambiente maravilhoso, mas não tem barbeiro. Eu já vi barbeiro que é extremamente profissional, mas não é bom em lidar com pessoas, sabe? Certo. Então você Tem que ter precisa um conjunto. precisa agregar tudo isso. Foi o que aí. contou mais aqui? Nesse agregado ou teve alguma Eu acho que particularidade? o agregado conta muito, sabe? O agregado Sim. conta muito. Eu acho que, tipo, falando por mim mesmo, que eu sou Uhum. uma pessoa que eu procuro estar ali me avaliando, me cobrando das coisas. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar, muito conhecimento para adquirir. Mas se você conseguir fazer bem essas coisas de ter um bom ambiente, pronto, uma chave.
Se você conseguir ter um bom ambiente, se você conseguir ser bom com pessoas e você conseguir fazer um bom serviço, dificilmente não vai dar certo. Uma dúvida, Fábio. No Brasil, a gente sabe que, querendo ou não, os arrendamentos, os aluguéis no Brasil de comércio é muito caro. Certo. Pelo menos em São Paulo era um absurdo os aluguéis. Eu acho que no Nordeste deve ser exatamente a mesma coisa. Aqui em Portugal, você acha que os arrendamentos são muito caros para iniciar um negócio comercial? Para você ter aquela sua primeira estrutura para começar o comércio? É difícil? É muito caro? O que você diz sobre isso? Eu acho que necessariamente depende muito inicialmente do local, né, onde você vai iniciar. O local onde você vai iniciar. Eu indico para todo mundo que vai iniciar um negócio que consiga se estruturar para poder iniciar algo, né? Consiga ter um valor ali para manter 2, 3, 4 meses antecipados, sustentáveis, até 6 meses, se você puder, sustentáveis, para poder não se desesperar também, sabe? Para não perder aquela parte que eu falei da administração emocional. Conseguir fazer isso, mas eu acho que o que torna mais puxado, mais cansativo, sabe, mais difícil o arrendamento aqui são as questões de calções e rendas que a gente precisa antecipar, né? Então, se você conseguir, poxa, o Marcelo hoje quer abrir um negócio aqui, quer abrir um ponto comercial hoje aqui, se ele consegue ter 6 meses de estabilidade, o calção e a renda já está dentro disso, aí já fica muito mais tranquilo para ele, entendeu? Certo, perfeito. Além disso, você dá aulas ou cursos, ou só segue na carreira cortando cabelo? Como é? Eu corto cabelo, né? Eu faço alisamento, eu corto cabelo ali. O meu atendimento é muito mais voltado para o público masculino, mas ali eu faço um corte até um old money, um corte mais curto no cabelo feminino, né? Tem aquele corte que lá no Brasil, pelo menos lá no Nordeste a gente chama muito de Joãozinho, né? Faz um corte feminino ali, eu faço também. E faço workshops, faço formações assim, já fiz alguns alunos aqui, já tenho algumas pessoas, tenho um aluno que vem de Viana do Castelo, que não pegava nada na máquina praticamente, né? O Ademir, hoje o Ademir já corta cabelo na barbearia, sem chegar no Instagram do Ademir, o Ademir já faz vídeos cortando, mostrando passo a passo ali, cortando o cabelo. E te dizer que há um ano e meio atrás, o Ademir nem tocava numa máquina, sabe? E um processo ali, mais ou menos de um mês ali, com algumas aulas, hoje já corta, já trabalha realmente na área. Fez ali mais um mês de consultoria ali, acompanhando, me mandando, fiz isso, fiz aquilo, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. E a gente foi fazendo esse passo a passo e hoje, graças a Deus, ele tá caminhando. Tenho outras pessoas aqui também de Braga, mais uns barbeiros, tem gente de Chaves que fez formação aqui também comigo. Esses pessoal que fizeram, tipo, fizeram o curso com você, eram seus clientes? Não. Já teve algum que foi cliente, gostou e quis aprender? Ou... Por incrível que pareça, todos esses não eram clientes. Tem um que marcou agora, que é cliente meu, que marcou agora, né? Tá aguardando fechar mais uma turma, né? Fechar mais um grupo, porque eu faço ali um workshop em formato de imersão, onde a gente vai estar ali de acordo com a disponibilidade. Eu sei que normalmente para ingressar numa área assim, a pessoa, principalmente imigrante, ela precisa estar trabalhando, né? As pessoas estão trabalhando e precisam de um tempo flexível para conseguir fazer as aulas. Então eu tento fazer essas aulas assim, bem individuais, né? Com uma turma com poucos alunos, no máximo de 4 alunos ali, com práticas sempre. Uma aula ao domingo, uma aula durante a semana, 2 aulas durante a semana, sabe? Sempre com um horário e um tempo estimulado específico para a gente cumprir o tempo e o horário de aulas, né? E para a pessoa realmente adquirir o máximo de conhecimento, mas já pondo a mão na massa. E quanto tempo demora e dura esse curso? Cara, depende. Necessariamente depende porque assim, como é que eu divido? Eu divido de acordo com... Tu não tem experiência nenhuma na área. Aí a gente vai dizer quantas aulas você vai precisar. É tudo realmente bem personalizado, sabe?
Você já tem experiência, quer fazer um aperfeiçoamento. A gente vai fazer um aperfeiçoamento, uma imersão em cima daquilo ali que você tem necessidade. Poxa, eu sou bom no cabelo, mas eu sou ruim na finalização. Eu já corto o cabelo bem, mas eu não acho que eu sou bom na barba. Então vamos fazer uma imersão ali na barba. Normalmente essa imersão ali vai de umas 8 aulas, sabe? Cada aula tem um mínimo de 4 horas de relógio, entendeu? Então eu tento já ali colocar mesmo de acordo com a necessidade da pessoa, sabe? Tudo isso tem uma tabela, gira na margem de valores ali. Eu posso divulgar aqui? Pode. Inclusive, se você quiser fazer uma formação, quiser se tornar profissional na área da estética, procura lá, Big Cut. Olha, se a câmera vai pegar o QR Code lá, vai no QR Code. Fala conosco que nós vamos falar de acordo mesmo com a sua necessidade. É sempre de acordo com a necessidade da pessoa. Ou seja, você se aprimora ao cliente com a necessidade que ele quer, de tempo que também ele queira, tipo, ingressar na carreira, e as necessidades que ele precisa também de aprender. Exato, é de acordo com a métrica, né? De acordo com a métrica que nós temos ali, como eu disse, tem um mínimo de aulas, porque eu entendo que dentro desse período aqui é necessário para a pessoa aprender e pôr em prática, sabe? E com a avaliação ali que ela vai fazendo, mas tem um norte, né? Você vai ter um norte ali dizendo, olha, eu vou dar um exemplo, um mínimo de 8 aulas para quem quer fazer um aperfeiçoamento. Eu quero fazer só um aperfeiçoamento de barba. A gente consegue fazer umas 4 aulas? A gente consegue fazer umas 4 aulas e ver se você está realmente correndo bem. Se não estiver correndo bem, a gente vai ter que manter as 8 aulas, sabe? Sim. É porque eu entendo que cada um tem uma necessidade, cada um tem uma vida. Tem pessoas que, por exemplo, vão ter pessoas que, assim como eu, veio, tá com um filho, o filho tem que estar ali. Imagina, eu vou dizer ao cara, você não pode fazer uma formação porque... Sabe? Você está acompanhado do filho. E porque você não tem tempo? Você se adapta à necessidade e ao tempo da pessoa. Porque, assim, muito que eu vejo são pessoas que ainda estão numa profissão, tem que trabalhar durante o dia inteiro, Exato. chega de noite, é aquele pequeno tempo que tem, e é aquele tempo que ele Exato. consegue fazer uma formação diferente para mudar a sua área, para poder se Ingressar na sua aperfeiçoar em algo. carreira, né? Exatamente. E até pensando nisso, em moldar para a pessoa, é que eu vou até soltar para vocês aqui que vai vir aí formação online, tá? Com vídeos para que a pessoa possa... Vai soltar tipo um e-book? Não. Ou vai ser tipo Videoaulas. Não, vão ser videoaulas. Vai ter o e-book, mas vão ser videoaulas também, certo. onde a pessoa vai estar ali, vai olhar, vai assistir os vídeos, vai poder praticar em casa, sabe? Uma pergunta, a pessoa consegue aprender essa área também à distância ou tem que ter aquela parte de contato pessoal com o instrutor? Eu digo que de primeira, você está saindo do zero, faça o contato pessoal, façam a imersão, tente ter total atenção ali para você e tente dar total atenção para isso, né? Eu digo que as aulas online, as aulas EAD ou por vídeo é muito melhor para quem está fazendo aperfeiçoamento. Para quem está se aperfeiçoando, então a distância é o ideal. É o ideal, porque o cara consegue ir ali, consegue no dia a dia dele, ali no tempo dele ir fazendo, entendeu? É porque ele estuda e depois ele pratica no dia a dia. Exato. Isso E é volta e vê o vídeo e vê se ele fez errado ou se ele fez certo, sabe? Isso é legal. Ô, Fábio, uma coisa que eu notei, e a gente sempre comenta, eu e o Rafael, você todo dia posta um videozinho diferente lá na sua barbearia, e a gente acha muito legal que você trabalha muito essa parte das redes sociais. Como que é pra você administrar essa parte das redes sociais? Foi fácil você começar a fazer isso? Ou você teve que ali custar um pouco no início para começar a fazer essas postagens? Porque eu vejo que atinge muito público. Sim. E, cara, parabéns pelos seus vídeos, são muito espetacular. Obrigado. Principalmente naquela área do visagismo, ele muda mesmo as pessoas. Ele muda. Como é que também o cliente se sente, às vezes, quando muda? Eles têm, tipo, aquela confiança de dizer, tá na sua mão, entregue... Tem normalmente quando o cliente ele vai decidido, né? Quando o cliente ele vai decidido, ele já chega e diz, olha, faz o que tu quer. Quando ele ganha confiança, então é melhor ainda, que ele chega e diz, eu mentalizei que eu quero fazer isso aqui. Dá um jeito aí e faz. Eu confio no que você vai fazer. E se você disser que não dá pra mim fazer isso aqui, também confio que não dá, sabe? Mas aí a parte dos vídeos, hoje isso não fica na minha mão. Lá no Brasil, quando eu comecei, isso também não ficava na minha mão, né? Um abraço pro Léo. O Léo cuidava da parte do marketing, de fazer vídeos pro TikTok, fazer vídeos engraçados. Eu vinha com as ideias.
tive que ir amadurecendo para poder me soltar, sabe? Para poder conversar e tal. Mas por um momento eu tava aqui sozinho e eu tive que fazer isso sozinho, tinha que gravar, tinha que pegar o celular e colocar ali pendurado para poder fazer. E no começo é um pouquinho difícil para você destravar, mas quando você destrava fica gostoso. Fica mesmo. Fica Porque hoje em muito dia bom. as redes sociais também é mais o seu público também que vai procurar você. Busca pelas redes sociais, né? Cara, eu tive uma experiência bacana, voltar para falar da marca, falar das redes sociais. Eu coloquei no Google, coloquei os vídeos, coloquei no Google e tal, coloquei fotos. Eu tive um cliente da Espanha que veio aqui, estava fazendo uma aula aqui, um curso aqui, e ele disse que ele veio para cortar o cabelo comigo, sabe como? Ele botou no Google onde tinha uma barbearia, viu a logo, gostou da logo e foi ver os vídeos. Tá vendo? E aí da logo que viu os vídeos, ele disse, pô, vou lá cortar. Foi lá, foi recebido por mim, gostou e pronto. Saiu de lá me dizendo, cara, eu gostei muito do que você fez. Que legal. Assim, hoje em dia, antes de uma pessoa ir para um barbeiro, acredito que ela vai lá, procura pelas redes sociais e quando vai ver o histórico, ver os cortes, até mesmo para perceber a qualidade que tem um barbeiro, na verdade. verdade. Por isso que é muito importante hoje em dia, quem está iniciando nessa área, na minha opinião, ter aquele seu portfólio, o máximo que puder dentro das redes sociais, porque isso é uma forma do cliente, antes de cortar com você, ter pelo menos um presságio de realmente ter aquela confiança de colocar, né? Querendo ou não, um corte de cabelo hoje em dia, a gente tem que ter a confiança no barbeiro. É verdade. Eu vim, só pra dizer uma coisa interessante, eu vim do Brasil com aquele sentimento de Instagram e TikTok. Quando você chega aqui em Portugal, não é Instagram e TikTok, é Facebook e Instagram. Cara, no Brasil a gente já não tava mais na vibe do Facebook, sabe? É o Mark Zuckerberg que agradece aqui a Portugal. Aí você tem que se adaptar a isso, a postar agora tá vindo mais com força o TikTok, sabe? As pessoas pesquisam no Google, lá no Brasil você já não vê tanto as pessoas pesquisando no Google um local específico, vai no TikTok, o brasileiro vai no TikTok lá, deixa eu ver quem fez um vídeo aqui, né? Blogueiro que fez um vídeo aqui em uma barbearia ou algo do tipo, que é pra eu ir lá conhecer. Aqui tá começando a vir com esse movimento. E qual que é o conselho que você daria para uma pessoa que está chegando agora em Portugal? Que quer vir para ser barbeiro aqui em Portugal. Tá, vamos lá. Um conselho desde o princípio? E desde o princípio. Desde o princípio, estruture bem o que você vai fazer. Tenha uma reserva financeira. Procure conhecer qual a cultura e quais os costumes do país, né? Quais são as leis e as regras do país, para que você não venha colidir com isso e não venha ter dificuldade. Procure saber... Você pediu um conselho só? Porque eu vou fazer um e-book, hein? Pode Pode fazer um e-book completo e gratuito dessa vez. É verdade, Dessa vez. Procure saber quais são os costumes e tal, para não colidir com isso. Procure vir realmente estruturado, sabe? E se tiver oportunidade, uma dica extremamente importante. Se tiver oportunidade, uma dica para vocês, se tiver oportunidade, procure assessoria para fazer isso. Porque é difícil lidar com o sentimento de vir, de deixar a família, de deixar a sua base, e de cuidar de tudo isso, de cuidar de se organizar, de tirar os documentos necessários, sabe? Então, se você tiver uma oportunidade de se organizar mesmo para fazer isso, faça assim. Pois, porque nessa mudança de país a pressão é muito grande e você tem que tratar tanto das partes de documentos e também da parte profissional, aliar essas duas. Porque além de abrir um negócio, você é um imigrante que está começando sua vida toda aqui do zero. Exatamente, ó, uma dica importante. Se você precisa fazer algo no qual você não é bom, contrate alguém que seja bom em fazer aquilo. Perfeito. Muito bom, muito Perfeito. Hoje em dia, a gente encontra a sua marca em quais redes sociais? Cara, hoje você falou do Facebook, que hoje em dia é a força daqui. Hoje você encontra Big Cut no Google, no Instagram, no Facebook e agora estamos entrando no TikTok. Vamos fazer, a ideia é fazer algo um pouco mais interativo, mais divertido no TikTok, sabe? Trazer um olhar um pouco mais divertido, um pouco mais da sensação mesmo de como é viver o ambiente ali, de
realmente que as pessoas chegam lá, relaxam, descansam, conversam, brincam, sabe? No Instagram eu quero voltar no Instagram e no Google, eu quero voltar lá já mais pro lado profissional e tal, e na parte do Facebook a gente vai direcionar bem para a parte de formação, parte de conceitos, de técnicas e nesse sentido. E para os clientes que vêm do Passaporte do Sucesso? Diz aí, Fábio. Ganha algum desconto na barbearia? Com certeza. Olha. Com certeza, com certeza. Ó, todo mundo que vier do Passaporte do Sucesso, o primeiro atendimento eu vou lançar uma boa aí, vou cobrar de vocês isso depois. Todo mundo que vier do Passaporte do Sucesso ainda não conhece o Big Cut, vai lá, vai ter 20% de desconto no primeiro atendimento. Aí sim, hein? E nós também ganhamos esse 20%? Isso aí a gente conversa depois. Olha, Fábio, Foi um prazer. espetacular Essa conversa, esses aprendizagens que a gente teve hoje, de tudo, e saber da sua história que foi difícil, mas você não desistiu, você persistiu, teve muita resiliência, e eu quero lhe agradecer por essa história inteira que você contou. Cara, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, pela parceria, né, por abrir as portas do podcast de vocês aqui para Big Cut, para mim, para o Fábio, né? Então, obrigado, de verdade. Olha, Fábio, foi um prazer. E podem contar comigo, pô. Prazer. Obrigado. Muito obrigado. Olha, pessoal, agradecemos mais uma vez aqui a presença do Fábio. Hoje foi um episódio muito interessante, porque hoje contou uma história também de um início de um pai solteiro empreendendo na Europa. Foi um episódio que a pessoa tem que aprender aqui na Europa, ter resiliência para quem está começando a mudar de vida aqui na Europa. E se você gostou do nosso episódio, nos siga, compartilhe, se inscrevam. E pode seguir também o arroba do Fábio, vamos deixar aqui embaixo a Big Cut. E sabendo que a história dele vai servir como um exemplo para todos os que estão aí pensando em vir para cá, para Portugal ou para a Europa, para iniciar nessa área. E claro, não deixar com que os desafios, como também o Fábio teve, impeçam você de mudar de vida. Posso falar um negócio antes? Pode. Ó, agora em maio tem novidade, hein? Novidade chegando, nós já sabemos. Mas agora, vamos esperar. Siga as redes sociais do Fábio, siga a rede social da Big Cut, que você vai saber dessa novidade.